Olá, sou Mariana Lapa, psicóloga clínica, e eu não queria perder a oportunidade, hoje, dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Vou fazer um vídeo aqui mais curtinho, mas eu não queria perder a chance aqui de, ao invés de homenagear psicólogos, né, eu queria homenagear os meus pacientes que me fazem uma psicóloga melhor a cada dia. E eu queria falar para vocês algumas coisas que eu aprendi com os meus pacientes. Isso é muito significativo para mim. Muitas vezes a pessoa procura terapia achando que ela tá ali, né, só para ser ajudada, e realmente para ela estar ali por uma necessidade, às vezes de um tratamento, enfim, por uma necessidade dela, né, de crescimento. E elas não se dão conta que o psicólogo também é atingido por essa relação. O psicólogo também é afetado por aquele vínculo que é construído em terapia. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa que eu queria falar sobre aquilo que eu aprendi é que cada pessoa é um universo inteiro. Uma vez eu estava atendendo uma determinada pessoa e me veio essa frase. Porque a gente descobre tanto de uma pessoa dentro de um contexto terapêutico, dentro ali do setting, né? Mesmo na terapia online, não é a questão, mas a gente descobre tanto de uma pessoa, tanto da essência dela dentro da terapia, dentro de todo aquele processo, coisas que nem a pessoa sabe sobre si, que ela descobre ali junto com a gente. É um privilégio imenso poder, de alguma maneira, colaborar com essas descobertas tão preciosas, né? E a gente percebe ali dentro desse processo que as pessoas, elas são muito mais do que elas parecem, elas carregam coisas, elas carregam valores muito mais do que elas imaginam, e elas têm um valor muito maior do que elas pensam também. Eu queria que você soubesse disso, dando sequência, então eu queria que você soubesse disso, principalmente se você já foi meu paciente. Isso é uma impressão que eu tenho de todos os meus pacientes, mesmo aqueles que ficam pouco tempo. Há muito para ser descoberto e há um valor imenso na pessoa que você é. Você carrega coisas preciosas de verdade. Não é conversa motivacional, não, é sincero isso, é de verdade. Segunda coisa, afinidades podem ser construídas. Isso também é uma coisa que eu aprendi com os meus pacientes. Para poder ter um bom processo terapêutico, o primeiro passo essencial é que haja um vínculo terapêutico muito saudável, né? Que realmente haja vínculo entre as pessoas ali envolvidas. Senão, não tem como ter um processo terapêutico válido, né? E eu aprendi que pessoas das mais diferentes formas e jeitos de ser e personalidades podem ter afinidades, né? Pode ser, claro que ele é um processo mais pessoal e a pessoa tá ali para aquilo, mas a gente pode construir afinidade com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa a gente pode ter afinidade, a gente pode construir afinidades. Não é só uma coisa de ter ou não ter. Isso pode ser construído, esse vínculo pode ser construído, desde que as pessoas estejam abertas para essa relação, né, de amizade, amorosa, seja lá o que for, desde que as pessoas estejam abertas e que elas mostrem de si aquilo que elas têm, o lado bom e o lado ruim. Então essas afinidades vão sendo construídas à medida que a gente conhece a essência do outro. Terceira coisa, família é essencial, né? Eu sou terapeuta familiar, então eu acredito que tenho um olhar mais privilegiado nesse aspecto, mas eu vejo isso se comprovando na clínica a cada paciente meu. Todo mundo tem um histórico familiar que interfere diretamente na vida da pessoa, no caráter da pessoa, na personalidade, né? Em tudo que ela é, na história de vida presente dela. Então a gente nunca pode olhar para alguém sem antes olhar para a família daquela pessoa ali atrás. Quarta coisa, todo mundo tem suas fragilidades, todo mundo tem os seus momentos ali de chorar, todo mundo chora de vez em quando, todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo se vê muitas vezes como a pior pessoa do mundo, se vê fraco, se vê ali desamparado, todos nós temos isso. Né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, um chefe muito bravo, uma pessoa arrogante, a gente convive com pessoas que são, né, arrogantes de alguma maneira, que se acham melhores que os outros, e a gente esquece de olhar que essa pessoa também tem suas fragilidades, também tem seus momentos de se ver impotente, né? E às vezes a gente se deixa oprimir por alguém, se permite ser oprimido ou qualquer coisa nesse aspecto, sem ver, sem perceber que aquela pessoa ali também tem as fraquezas dela, que ela também vai no banheiro igual a todo mundo, né? Então todo mundo tem suas fragilidades e elas podem ser expostas e tá tudo bem, porque todos nós temos, não adianta ficar escondendo, não tem porquê. E finalizando, quinta e última coisa, dentre muitas outras, tá? Mas só para finalizar para esse vídeo, a maioria dos nossos julgamentos, quase todos eles, são injustos.
Sabe quando você vê a pessoa se comportando de determinada maneira e você julga aquilo, você fala, nossa, a pessoa tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, isso é errado, isso é feio, coisa chata ou qualquer coisa assim. E aí você emite um julgamento sobre a pessoa. Eu te garanto que, para não dizer 100% das vezes, mas quase isso, você tá sendo injusto ao emitir esse julgamento assim, de bate-pronto. Porque a pessoa, ela tem toda uma constituição que leva ela a ser como ela é. Ela tem, como eu já disse, a questão da família, o histórico familiar, ela tem as experiências dela, ela tem uma formação cerebral que leva aquilo, ela tem uma personalidade que foi constituída daquela maneira, entre tantos fatores que levam ela a agir daquela forma em determinado momento. A gente pode até julgar a atitude em si, mas não a pessoa, porque na maioria das vezes a gente vai estar errando. Então é isso. Quero agradecer a cada pessoa, a cada paciente que me procura, né? Tanto os de agora quanto os que já foram, desde o comecinho da minha carreira ali, desde quando eu comecei a atender. Quero muito te agradecer pela tua escolha, por ter confiado em mim para dizer coisas tão pessoais, tão íntimas, para abrir o seu coração, para chorar ali comigo, para contar coisas boas também. Isso para mim tem um valor inestimável, assim, é indizível. Eu não consigo realmente descrever o quanto eu valorizo isso. E o quanto eu gosto de cada um de vocês de verdade, o quanto eu sinto saudade quando vão embora, o quanto o vínculo é também daqui para aí, não é só daí para cá. Viu? Muito obrigada a todos vocês, espero que todos vejam esse vídeo, espero que cheguem até o final para ouvir essa mensagem. E é isso, um bom dia do psicólogo, um feliz dia do psicólogo para cada colega meu também. Tchau, tchau!